Mas não fica ruim no óculos, não? Boa tarde, professor, historiador Edson Gomes. Boa tarde, meu amigo Mário Valcioli, e a todos que estão aqui nos vendo através desse importante instrumento de comunicação, que é joaopessoanoticia.com. Professor Edson, nós que fazemos o programa Brasil Pátria Amada, temos a honra de recebê-lo para tratarmos de um assunto tão nobre, que é sobre o Guruji, município do Conde, entre a história e a memória, um estudo de caso sobre os remanescentes quilombolas no município do Conde, Paraíba. E também dizer aos amigos e amigas que este programa está indo ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela joaopessoanoticia.com. E estamos aqui muito felizes porque estamos numa estrutura onde a cultura paraibana ainda se expressa, ainda nós temos voz, ainda nós temos a responsabilidade de não só cultuar, de cultivar a cultura, de cultivar a história, de fazer com que todos os nossos amigos intelectuais não só sejam possíveis de trabalharem mais e de trazer mais histórias para essas novas gerações, mas também temos a certeza que nada está perdido. Tudo é um dia após outro. E hoje, tendo a felicidade de entrevistar o professor Edson Gomes, historiador, a pergunta vai direta ao professor Edson Gomes. Professor Edson Gomes, o que é mesmo essa história, que com certeza é fabulosa, sobre os quilombolas no município do Conde, PB? Pois é, Nova, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do programa Brasil Pátria Amada. Para mim é uma felicidade enorme eu ter acompanhado o programa, sobretudo nas redes sociais, e fico extremamente gratificado em receber seu convite para participar do programa. Queria mandar um abraço também para Murilo Paz, que é o nosso editor do Brasil Pátria Amada, né? Exatamente. E editor também da joaopessoanoticia.com, que é o canal, o principal canal de divulgação. Queria deixar um abraço antes de começar a responder sua pergunta ao pessoal aqui da Livraria do Luiz, um ambiente gostoso, agradável. A gente pode dizer com certeza que é a casa do autor paraibano. É um dos únicos lugares em João Pessoa onde de fato o autor paraibano tem um espaço aconchegante, um espaço digno de lançamento de obra, de exposição, um espaço severamente importante. E respondendo a sua pergunta, a pergunta inicial é o que seria Guruji. Guruji é uma comunidade de remanescentes quilombolas situada no município do Conde, que fica mais ou menos a 20, 25 quilômetros daqui de João Pessoa, para quem não é daqui de João Pessoa não conhece. É uma área próxima à praia, às praias de Tambaba, praia de Jacumã, uma área intermediária, onde se estabeleceu um quilombo lá por volta do século XVIII, possivelmente do século XVIII, ele já estava estabelecido ali. Então nós temos ali uma comunidade quilombola e nós temos também uma comunidade indígena formada pelos índios tabajaras. Ok. Nós temos certeza de que toda essa história, essas remanescências, como diz o próprio livro, tem nesse viés todo um tempo pré-estabelecido, que nós sabemos que foi quando
aqui os portugueses, franceses, holandeses, enfim, uma série de invasões, de ocupações aconteceram. Mas, evidentemente, que nós estamos tratando aqui da escravatura no Brasil e estamos tratando também de como esses irmãos negros, quilombolas, se estabeleceram em Guruji, que você já me falou no período do século XVII, do século XVIII, mas existe uma raiz direta para que ele se estabelecesse aqui, ou já era um fruto de todo um produto da própria escravidão que se estabeleceu na época entre Paraíba, Pernambuco e toda essa região? Precisamos entender, Marival, que a capitania da Paraíba, junto com a capitania de Pernambuco, foram grandes produtoras, sobretudo a capitania de Pernambuco, grandes produtoras de açúcar a partir da lavoura da cana-de-açúcar, da monocultura da cana-de-açúcar. O principal elemento de produção na cultura da monocultura de açúcar era a mão de obra escrava. Então você tem autores que falam de 6 milhões, de 8 milhões de negros trazidos da África para o Brasil como escravos e colocados nas diversas capitanias, quando a gente já trata aí do sistema de capitania. O sistema de escravidão nós chamamos de cruel, porque o indivíduo só tem direito ao pão, né? Aqui é uma alimentação básica, uma muda de roupa, e é obrigado ao trabalho forçado. Isso levou à rebeldia do elemento escravo. Muitos negros se rebelaram e uma das formas de contestar o regime escravista no Brasil foi os negros se aquilombando, saindo, fugindo das fazendas, indo para as matas, indo para os morros, para as serras e construindo quilombo nessas serras. E a partir dessas construções de quilombo, eles passavam a viver em uma espécie de sociedade autônoma. A mais conhecida de todas, por exemplo, em todos os livros de história, é o Quilombo de Palmares, governada por Zumbi dos Palmares, né, que durou por muitos anos até os bandeirantes chegarem lá e acabar. Mas acabou a comunidade de Palmares, mas não acabou os quilombos, eles continuaram. Eles continuavam fugindo, continuavam construindo quilombos. Que era e a ideia, né? E a ideia, né, que é de contestar o regime escravista. Muito bem. Então nós temos aí uma lógica em que o professor Edson Gomes entrou com muita felicidade para que nós e os ouvintes da JoãoPessoaNoticia.com entendam de que nesse círculo entre essas capitanias, eu quero lembrar o professor aqui também que houve uma cidade muito rica depois daqui da capitania da Paraíba, que foi Mamanguape. E Mamanguape não teve o quilombola nesse sentido de se organizar, mas eu tenho certeza que por ser muito próximo, né, ali era o eixo Paraíba, se fosse hoje, né? O estado da Paraíba ele seria o eixo. Pois é, quando a gente fala nós estamos falando especificamente de uma comunidade remanescente quilombola, que é a comunidade do Guruji. É preciso entender que, por exemplo, eu trabalhei essa pesquisa mais de quilombo em 2010, 2012, até 2013, e naquela época nós conseguimos catalogar, já reconhecida pela Fundação Palmares, mais de 150 comunidades quilombolas na Paraíba. Então a gente tem comunidades conhecidíssimas como a Serra do Talhado, que aí originou aquele filme Aruanda, não sei se você conhece. Conhecemos. De Duarte Noronha, em preto e branco, lá um dos primeiros, uma das relíquias do cinema paraibano, de Aruanda. Olha aí, gente, Aruanda. E é um filme que retrata a vida das mulheres quilombolas lá no município de Santa Luzia, né, que é o quilombo da Serra do Talhado. Você tem o quilombo do Bonfim, em Areias, você tem Caiana dos Crioulos em Alagoa Grande,
E você tem hoje, a gente já sabe, hoje já está definido isso, o maior complexo quilombola que não tem é o quilombo do Gramame. Toda aquela região do Gramame, hoje os antropólogos já reconhecem aquela região como sendo uma grande distribuição de uma comunidade quilombola lá no século XVIII e XIX. É claro que houve um processo de ocupação, hoje não tem como você restabelecer aquela estrutura mais, fazer a devolução da terra. Já foi ocupado, loteado, construído. Houve um boom imobiliário na época sobre a área, não tem mais como estruturar. Mas nós e os estudiosos que trabalham o tema de quilombo na Paraíba compreendem o quilombo de Gramame como sendo o maior complexo aqui do litoral paraibano. Professor Edson, então quer dizer o seguinte, que aí, meu amigo, minha amiga da João Pessoa Notícia.com, vamos entrar nessa também. Nós temos o quilombo Guruji, mas também tem o quilombo Gramame. Não é um só. Não, são separados. São separados. Um Gramame é outro, embora tenha uma proximidade muito grande. Muito grande. Eu quero lembrar ao ouvinte que não é daqui de João Pessoa, Paraíba, de que nós estamos tratando de Gramame, é município de João Pessoa hoje. Gramame é município de João Pessoa e parte município do Conde. E uma parte município do Conde. Esse município ele fica mais ou menos 20, 25 quilômetros daqui do centro de João Pessoa, de onde partisse daqui para chegar até lá. Então nós estamos tratando de dois grandes centros de resistência dos quilombolas, que é Guruji, no município do Conde, de Conde, e Gramame, no município de João Pessoa, também no mesmo lado, litoral sul. Lembrando também, como disse o professor Edson Gomes, de que nós estamos tratando que aqui na Paraíba existia uma resistência onde mais de 150 comunidades organizadas já existiam. Não é isso? Como o senhor falou, eu estou só recolocando aqui para... Inclusive, só para a gente complementar aqui, não vamos falar deles, mas que são também comunidades tradicionais importantes de ser lembrado, que é a comunidade dos ciganos, que tem uma grande concentração no município de Souza. Existe hoje comunidade de ciganos catalogada pelos antropólogos, pelos historiadores, no município de Souza. Nós temos vivendo lado a lado ali, convivendo lado a lado, comunidades indígenas, comunidades ciganas e comunidades quilombolas. O tripé. Todos esses formam um regime de contestação ao regime escravista, à exploração, à expoliação das terras. Olha, gente, lembremos bem o quanto luta o povo brasileiro para ter liberdade, que ainda não aconteceu. Ela está sendo construída. Os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes pensadores, os grandes estrategistas sabem disso. E atrapalhando o senhor Celestino, só para a gente botar mais uma informação, em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, de fato foi feita a libertação, o fim da escravatura no Brasil, o município, que hoje é o município de Areias, tinha apenas 3% de escravos. Os demais ou tinham fugido ou tinham sido libertados já da fazenda, porque naquele momento já não se tinha mais lucro com o processo de escravidão. O mote naquele momento era outro, era se implementar o trabalho assalariado. E era mais barato, considerado mais barato do que o trabalho escravo. É porque é já comprovado que o valor de um homem escravizado para vir de outro país era muito caro. O escravo você tinha que comprar o escravo, você tinha que manter. Para manter o escravo você tinha que ter água, alimentação, roupa e estadia. Tinha que ter essas aulas. E dizem até que... E aí você tinha todo um conjunto de pessoas encarregadas para fazer a manutenção disso. Era o capataz, o capitão do mato, o encarregado de tomar conta da senzala, para da noite. Então tinha todo um conjunto de pessoas
né, de recursos humanos, envolvido para poder manter essa estrutura. E era uma ferramenta, naquele momento o escravo era considerado ferramenta de trabalho, que você, quando ia se desfazer dela, ela tinha perdido o valor. Então, é uma ferramenta que ela lhe dava valor quanto você tinha de juventude, tanto é que o próprio sistema ele vai se modernizando e vai criando. Primeiro, libertou a chamada lei de ventre livre, que liberta aqueles que eram pequenos, que eram um peso carregar um escravo pequeno, tinha que dar leite, deixar uma mãe de leite para... Era um prejuízo para a produção. E depois você despreza os velhos que já não produziam mais. Então criou-se a lei de sexagenário. Então quem fosse velho não servisse mais para a produção açucareira ou para a produção do café, isso também era descartado. Você está livre. Livre. Né? Livre sem nada, né? Não, livre é. E o fim da escravidão foi mais terrível ainda, porque no dia 8 de março de 1888 abriu-se as portas da senzala e disseram aquela quantidade enorme de negros que estavam aprisionados como escravos, agora vocês são livres, pode ir. Para onde? Para onde? Porque não tinha formação para o trabalho, não tinha dinheiro, não tinha casa, enfim, foram jogados à própria sorte. E aí tem diversos historiadores, escritores, cineastas que retratam, por exemplo, o inchaço e a criação da região de favela no Rio de Janeiro, né? Um dos centros urbanos que mais recebeu negros, tanto advindo do Nordeste, como comprado também. Como comprado e jogado ao relento. Depois jogados todos ao relento. Inclusive, professor Edson, existe uma informação de que o próprio Dom Pedro II, na época, ele não gostaria de ter tratado a situação do escravizado da maneira que a burguesia dominante paulista, principalmente o baronato paulista, que mandava em tudo, tratou as escondidas dentro do próprio parlamento brasileiro, achando que seria golpeado pelo Dom Pedro II nesse sentido, e que, sabendo eles que a Inglaterra, por ter perdido a boquinha de mandar dos Estados Unidos, tinha imposto ao Brasil que a escravatura fosse defenestrada. O fato é que se Dom Pedro não gostava da maneira como se tratava a escravatura, nada fez para abolir. O fato é que, desta feita, ele foi um dos que contribuíram para a continuidade da escravatura. Se você pegar os países da América, estou falando desde os Estados Unidos da América até o Brasil vai ser o último país na América a libertar os escravos. Quando ninguém mais tinha escravo para libertar, já tinha se feito a libertação dos escravos em todos os países, foi o que o Brasil veio fazer em 1888. Exatamente. Não há contestação, porque o que o professor está dizendo é um fato, até por ele ser um historiador. Mas nós temos também que ver que Dom Pedro II, por tomar conta de uma monarquia parlamentarista e por já vir sendo acossado por essa burguesia dominante, principalmente paulista do café e do açúcar e de outras coisas a mais, ele nem muita coisa poderia fazer. Mas, independente de fazer ou não fazer, a verdade é que foi um segundo crime perpetrado contra o homem que tanto trabalhou e a mulher que tanto fez e construiu, não só os negros que foram deportados da África para cá, como também os nossos caboclos, para depois se transformarem em quilombolas e depois de quilombolas até hoje viverem em favelas, viverem num subestado. O que é que o professor tem a dizer sobre isso? Com o fim da escravidão, em 1888, como já disse a você, esse leque de homens pretos e pardos, homens e mulheres, crianças, velhos, pretos e pardos, foram colocados para fora da fazenda. Então, tinha duas opções: ou ir embora, ou ficava na fazenda trabalhando de graça. Então, muitos preferiam ir embora e ganhar nas ruas. Ganhar nas ruas não tinha para onde ir. Então, cria-se ali uma massa de pobres miseráveis, pretos, que vão viver
as margens da sociedade, a margem inclusive da sociedade e a margem da cidade, porque não era só a margem da sociedade, mas também a margem da cidade. Eles iam morar nos escombros, debaixo das pontes, dos morros, verdadeiros nos locais mais distantes. Como se fossem ratos, animais. Mais ou menos isso. Eu estou falando para o ponto de vista do dominador. Então, eles são jogados para esses sincrônicos, eles são empurrados para isso. Até porque tinha introjetado neles o preconceito de forma muito arregada. Né? Você não é aceito, você não é daqui, você não é nosso, você não é branco, você é preto. Então aí ficam sem escola, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso a emprego, a trabalho, sem acesso à renda. E isso é uma dívida que o Brasil tem com o negro e o pardo, negras e pardas, ao longo de sua história, ao longo dos seus 500 anos. É por isso que a gente tem, inclusive, hoje, o sistema de cota para tentar fazer a reparação desse dano. Um sistema extremamente criticado, muita gente critica, mas é o melhor que nós temos e não conseguimos fazer nada melhor ainda. Então, acho que tem que aproveitar Para criticar, tem que apresentar propostas que sejam com isso. Né? Então nós temos essa sociedade formada pelos quilombos, são muitos quilombos, né? Em diversas localidades do país, e esse especificamente que nós estamos tratando aqui na grande João Pessoa, que é o município do Conde, nós trabalhamos essa história do Guruji durante 2 anos, uma pesquisa de 2 anos, para produzir esse livro que você citou, né? E trazer elementos importantes para contribuir com a história daqueles remanescentes de Quilombola que lá estão. Ok. Professor, pelo que eu estou percebendo, até porque eu sei que existia todos esses fluxos e essas organizações, essas comunidades, mas pelo que eu estou percebendo, talvez as mais fortes que existiam na Paraíba deveria ser, entre outras, eu não estou falando assim de foco, essa comunidade Guruji e essa Gramame, é isso? Era uma das mais fortes ou era entre? Não era uma mais forte, não. Não é mais forte em termos de ser numerosos, e ser numeroso significa ser mais forte no sentido de poder ter um poder de guerra maior, um poder de luta maior, de resistência maior. Era o quilombo que ficava situado no município, que hoje é o município depois de Santa Rita, no município de Cruz do Espírito Santo. Cruz do Espírito Santo. Então nós tínhamos lá o quilombo do Cumbi, né, ou do Cume, como alguns chamam, não tem uma nomenclatura ainda. Cumbi ou Cume? Cumbi. Mas geralmente se trata coisa dessa natureza, né? Do Cumbi, talvez em relação ao Conde, por esse tipo. Você sabe que o Conde abrange aí, confunde com Santa Rita em determinados pontos. Então você tinha esse quilombo como sendo um dos mais numerosos. Tá? Do ponto de vista da resistência e da sua importância histórica, talvez o próprio cinema, com o Duarte Leonardo, através de Arona, tenha feito isso. Nós temos aí o quilombo lá de Santa Luzia, que é o quilombo da Serra do Talhado. E também, muito importante, que a gente pode citar com muita importância, é a Caiana dos Crioulos em Alagoa Grande. É uma comunidade muito importante, a comunidade do Caiana dos Crioulos. Então essas comunidades, elas são de fato muito importantes, são uma das primeiras a ser reconhecidas pela Fundação Palmares, que é a fundação que reconhece, faz um estudo antropológico, depois esse estudo antropológico associa com um estudo histórico da existência do quilombo e depois atesta que aquele território é um território de fato quilombola. Quilombola. Toda a sua infra foi em cima dessas lutas e desses bravos homens e mulheres. Que inclusive contribui significativamente para a história do Brasil, para as riquezas do Brasil, que deram sua mão, suas ancestralidades deram sua mão de obra, contribui com a cultura do Brasil, desde a culinária até o vestir brasileiro. Você tem uma influência europeia, mas você tem uma influência africana, muito importante, e a gente precisa reconhecer isso a todo instante, reconhecer e fortalecer isso. A gente come cuscuz, a gente come vinho, a gente gosta de uma pimenta, e esses hábitos são hábitos
europeus. São hábitos africanos, hábitos trazidos da nossa cultura. E a cultura da plantação também, né? Aí tem o cultivo, a maneira de cultivar, né? O café, né? A feijoada, né? Que é um dos pratos. Que nós amamos. A buchada, né? Que é um dos pratos muito importantes. Nós, todos esses são pratos, faz parte dessa culinária histórica que é a culinária vinda de uma origem africana. Professor, estamos chegando já no final da nossa entrevista com o senhor para o programa Brasil Pátria Amada. E o nome desse programa, gente, não tem viés político, é viés pátria, homem, criatura, aquele que criou o Estado, que precisa conhecer esse Estado. O que você representa para esse Estado e o que esse Estado representa para o cidadão. Nós estamos tratando disso aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor, eu posso dizer até a última pergunta, muito obrigado, que eu estava tendo uma conversa por internet muito rápida e muito breve com o professor Gessé de Souza. Mas ele mandou. Fantástico. Não é fantástico? E ele solicitou. Ralé brasileira. Ralé brasileira. Pronto, ele solicitou que eu assistisse tal vídeo. E assim que eu terminei uma conversa de uns 3 ou 4 minutos com ele, deve ter chegado a 5, olha se chegou. E depois eu fui pesquisar a Ralé brasileira e um vídeo em que ele deixa claro, mas bem claro, que nós estamos na terceira escravidão, quando inventaram esse homem assalariado pós a escravidão direta, medonha, sangrenta, e que, usando-se de metodologias inconfessáveis, essa burguesia impôs um sistema de escravidão diferente e que o cidadão brasileiro não passou também, durante esse tempo todo, a não ter o direito comum, legal, à terra, a uma série de coisas. O que o senhor acha disso nesse momento agora? Gessé de Souza aí é muito feliz quando ele traz o tema, embora criticado por alguns, chamado de a Ralé brasileira. E que ralé é essa? Essa ralé que nós nos referimos recentemente. Foi o homem escravizado, que foi libertado e terminou construindo essa massa de trabalhadores pobres que moram ainda nas periferias. E que o seu salário hoje muito mal dá para sobreviver. Então ele faz uma analogia muito interessante, inclusive no seu livro, ele faz uma analogia muito interessante comparando o trabalhador de hoje, que faz parte dessa ralé, ao escravo da época. E as estruturas dominantes que continuaram, que permaneceram, são estruturas de permanência. No momento em que esses negros e pardas não tem acesso aos benefícios patrocinados pelo Estado, esses benesses do Estado, você pega quantos governadores do Paraíba, quantos governadores negros teve a Paraíba, quantos generais negros tem, quantos presidentes negros teve o Brasil, quantos presidentes vindos da ralé teve o Brasil. Então, essa estrutura dominante, ela se mantém desde o período colonial até os dias atuais. E se mantém intacta, embora a gente tenha tentado, através de diversos trabalhos, e a ideologia dos trabalhos também tenta fazer isso, trazer uma luz, trazer um esclarecimento sobre essa condição, tem tentado modificar essas estruturas. João Pessoa Noticia.com, diretamente da Livraria do Luiz, um apoio direto da Livraria do Luiz, aonde a cultura se expressa, aonde aqui ferve tudo aquilo que é de importância para o cidadão, para a cidadã paraibana, para o Brasil e para o mundo. E nós estamos tendo hoje a felicidade de estar entrevistando o professor, historiador Edson Gomes. E olha que maravilha, que eu estou emocionado pelas informações combinadas, pelo estudo e o trabalho que este professor fez com relação ao quilombo do Guruji, ao quilombo do Gramame, aos quilombos que na Paraíba ele aqui
já fez aqui um número, em média, bem conhecido de 150, por aí assim, e também de toda essa responsabilidade que todos nós, brasileiros e brasileiras, temos de resgatar isso calmamente, com muita responsabilidade, sem as indiferenças que é plantada por aí, sem identitarismo, sem esse ismo mais à direita, mais à esquerda, porque o Brasil é nosso. O Brasil não é do A à esquerda e nem é do B à direita. E nem acredito seja do centro. O Brasil é dos brasileiros, das brasileiras. E é homens como o professor e historiador Edson Gomes, homens como nós acabamos agora de frisar por uma conversa que tivemos, e que o próprio professor Edson Gomes também já o admira, que é o Gessé de Souza, e eu mando o meu abraço, Gessé de Souza, mando o meu abraço a todos e todas, amigos e amigas que assistem, meu querido próximo que vai ser entrevistado, Evandro da Nóbrega, não é? E todos os outros irmãos e irmãs que já assistem, já acessam e já reproduzem esse programa, e ter a felicidade de dizer que nada está perdido. Apenas nós tivemos alguns tropeços pelo caminho, e geralmente esses tropeços atrasam um pouco a chegada, a ida até onde devemos chegar, mas chegaremos. Eu quero pedir ao professor e historiador Edson Gomes para que, fazendo as suas considerações finais, mande um abraço a todos e todos os amigos e amigas que acessam e que adoram desde já, o programa Brasil Pátria Amada. Eu sou Marival Acioli, apresento esse programa junto com meu filho, Murilo Lima, da João Pessoa Noticia.com. Pois não, professor Edson? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, que também é uma enciclopédia de conhecimento. Agradecer ao Murilo, que sempre faz aí um grau no vídeo aí que a gente assiste. Agradecer a todos os ouvintes, os Face Friends e as pessoas que acompanham o programa Brasil Pátria Amada, e dizer que eu fico à disposição, viu, para qualquer coisa em que eu puder ser útil. Muito obrigado pela oportunidade. Brasil Pátria Amada, diretamente aqui da Livraria do Luiz, um apoio extremamente emocionante. Fui do verbo ir. Segura aí, sabe?